Já vamos direto para Linhares com a repórter Suzy Faria. Por enquanto, o julgamento do ex-pastor Jorgeval Alves, acusado de matar o filho e o enteado, foi adiado. Ô Suzy, muita revolta aí, claro, no momento em que os advogados abandonaram o plenário. O que eles estão alegando, né, para abandonar esse julgamento agora? Boa tarde para você. Boa tarde. George, o advogado Pedro Henrique Souza Ramos disse o seguinte: ele se sente ameaçado por conta das ameaças que são tanto pelas redes sociais como até pessoalmente. Conversei com um dos advogados lá que compõe essa banca de 4 e ele me disse que a sobrinha do Pedro Ramos teria sido ameaçada na escola. E por conta disso a OAB sugeriu que ele viesse participar aqui em Linhares desse julgamento sob escolta. 3 seguranças particulares disponibilizados para a OAB estão aqui e também o advogado Pedro Henrique Souza Ramos está usando um colete à prova de balas lá dentro do plenário, onde não podemos entrar com as câmeras para registrar. E durante essa fala dele, na hora que entrou, porque o julgamento que estava previsto para começar às 9 horas só começou às 10h30. Isso com o juiz falando que a defesa de Jorgeval tinha uma declaração a fazer e foi justamente essa, de que eles estavam se sentindo ameaçados, que aqui eles não teriam segurança e principalmente que os 7 jurados que seriam escolhidos aqui, muitos deles já teriam manifestado a sua opinião com relação ao caso quando curtiram ou comentaram alguma publicação referente ao julgamento. Então ele colocou aí a lisura de todo o processo em xeque. E no momento que fez isso, o juiz Tiago Fávaro Camata solicitou então que o advogado registrasse oficialmente isso aqui na ata do julgamento. Agora, vocês se lembram que o que está acontecendo aqui é o julgamento desse ex-pastor acusado de ter matado o filho de 3 anos, o Cauã, e o enteado de 5, o Joaquim, logo depois de ter estuprado, torturado e feito com que os meninos morressem queimados. Feito por quê? Ele teria simulado um incêndio dentro da casa dele e aí os 2 garotos que estavam dormindo acabaram morrendo queimados. Mas nós vamos relembrar esse caso a partir de agora, nessa reportagem que o TN preparou para vocês lembrarem de tudo que aconteceu até agora. Esse caso já tem 5 anos, foi em 2018. Vamos acompanhar. O crime aconteceu na madrugada do dia 21 de abril de 2018, dentro da casa onde as crianças moravam com a mãe Juliana Salles e o ex-pastor Jorgeval Alves. Ele é pai de Joaquim, de 3 anos, e padrasto de Cauã, de 6. No dia do assassinato, Juliana tinha viajado com o filho mais novo do casal e Jorgeval estava sozinho com os meninos. As investigações apontaram que o ex-pastor torturou e estuprou as crianças. Desmaiadas, elas teriam sido colocadas na cama enquanto Jorgeval provocava um incêndio no imóvel. Joaquim e Cauã foram queimados ainda vivos. Jorgeval negou o crime, mas acabou preso 7 dias depois dos assassinatos. A mãe, Juliana Salles, não vai ao banco dos réus. Ela chegou a ser presa 2 vezes durante a apuração do caso. O Ministério Público entendeu que ela foi omissa em relação aos abusos, mas a Justiça determinou que não há indícios de que ela teria cometido o crime. Pois é, Jorge, Bruno e amigos do TN, tem um detalhe aí, viu? A família do Cauã estava aqui, mas a família do Joaquim não veio. Nenhum representante, nenhum familiar, tio, avô, ninguém esteve presente ao julgamento aqui para saber do que poderia acontecer. A família do Cauã saiu revoltada. Mas olha, antes do julgamento começar, já havia especulação de que os advogados tomariam esse tipo de atitude, sabe, Jorge e Bruna? É que eles chegaram a protocolar lá na sexta-feira, finalzinho da tarde, um pedido de habeas corpus para suspender essa sessão, alegando exatamente as ameaças que se intensificaram, de acordo com o advogado Pedro Henrique, a partir de quinta-feira passada. Foi indeferido aqui pelo juiz de Linhares, foi indeferido pelo Tribunal de Justiça e foi agora em julgamento lá pelo Superior Tribunal de Justiça, que ainda não analisou o caso. Mas antes disso, o advogado de acusação falou com a gente dessa expectativa do julgamento. Vamos ouvi-lo. O mês de abril se convola como sendo o mês da mentira.
para a família de Cauã Salles Butikovski. Primeiro, que é inacreditável que um pai e padrasto tenha feito o que fez com seu filho e seu enteado. Um crime bárbaro, um crime brutal, um crime que choca, que deixa perplexa toda uma sociedade. Segundo, que não se consegue acreditar também que se tenha lastro de verdade em ameaças que não apresentam, no primeiro momento, nenhum tipo de risco à integridade de ninguém. Primeiro, porque Jorgeval vem escoltado pelos agentes da Sejus. E segundo, que existe um forte esquema de segurança hoje aqui no fórum capaz de proteger a integridade física de todos os atores envolvidos nesse processo. Então, essa alegação de que não existe segurança para a instalação do júri não se coaduna na verdade e nem se perfila no direito. O promotor de justiça, Claudeval França Quitiliano, que está lá dentro acompanhando todo esse julgamento, tudo que está acontecendo, também falou com a gente antes do julgamento e da expectativa que ele tinha. Vamos acompanhar. A consequência natural será designar uma nova data e também existe a possibilidade de aplicação de multa, né? Há um percentual aí de valores que são fixados e, a meu ver, havendo abandono, está patente de dano ao erário. Diversos profissionais foram requisitados, diversos profissionais foram utilizados. A segurança pública foi reforçar o requerimento, por requisição do Poder Judiciário. Então, assim, há um dano que a sociedade precisa ser ressarcido. Então, essa providência certamente será adotada também por parte do Ministério. Antes da decepção, esta foi a posição da avó de Cauã, a Marlúcia Butovski. Vamos ouvi-la. Nós estamos esperando esse momento há 5 anos. Não é de agora que a gente está esperando. E aí agora que virou um local inseguro, porque há uma ornamentação toda para isso acontecer. Isso é dinheiro público. Então por que agora, de repente começa e eles saem e não acontece o júri? Isso é justo? Mas a minha expectativa em relação àquele monstro é que ele morra na cadeia. Ele vai ganhar mais de 100 anos de cadeia. Eu sei que não é permitido na nossa lei, mas ele vai. Eu tenho fé e confiança. Ele vai ser julgado na pena máxima do nosso país, que é muito fraca. George, como eu disse antes, o juiz não permitiu que as câmeras fossem lá para dentro para acompanhar o julgamento, mas permitiu que os jornalistas acompanhassem. Eu estive lá e justamente na hora que o advogado de defesa deu as alegações dele, né, sobre a ameaça, a parcialidade dos jurados, nessa hora que ele disse que que eles estariam abandonando o plenário naquele momento porque não se sentiam seguros aqui, a família de Cauã, revoltada, saiu ali do plenário do julgamento e saíram dizendo que era uma vergonha e a avó, como ela própria falou, declarou o seguinte: olha, ele é ex-pastor. O pai dele, quando chegou aqui fora e foi conversar com a gente, estava inconsolável, revoltado em ver que, mais uma vez, o julgamento foi adiado. Vamos acompanhar a entrevista que ele deu. Se realmente tivesse imparcialidade, quem está na frente do processo deveria ter tomado as medidas cabíveis. Foi noticiado que eram meras especulações. Eu tenho certeza que foi isso, porque o júri não foi adiado. Então, se foi acontecer, se o juiz que estava à frente do caso deu início à sessão, então era porque eram meras especulações, eles não comprovaram que eles foram ameaçados. Então, assim, eles estão querendo ganhar tempo de alguma certa forma para alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que as coisas estão sendo assim muito... E a gente, como família, está sendo abandonado pelo Estado, porque o Estado nunca deu uma assistência psicológica para mim, me colocou dentro da cadeia, e a mãe que estava na situação que foi colocada como uma pessoa que se uniu com ele, foi solta e está aí vivendo aí e com outra criança do lado. Pois é, olha, o que vocês estão vendo aí agora são os 2 dos 4 advogados de defesa de Jorgeval. Eles saíram ali agora um pouco da sessão e os outros 2, inclusive aquele que faz a defesa principal, que é o Pedro Henrique Souza Ramos, ainda está lá dentro. Essas são as primeiras informações que a gente passa desse julgamento que tudo leva a crer que vai ser adiado, só falta aí o veredito do juiz. George, Bruna.
Pois é, Suzy, a gente vai voltar com você para saber realmente aí, já que está tendo toda essa movimentação. Importante lembrar que o advogado de acusação ele levantou 4 pontos principais para a acusação nesse julgamento de hoje, que foi o estupro, teve a presença, né, vários laudos já comprovaram, do PSA no corpo das crianças, que elas sangraram antes de morrer, ou seja, a casa toda foi limpa antes da chegada da perícia. Houve a presença também de carboxihemoglobina, ou seja, as crianças respiraram fumaça antes de morrer. E um último laudo que foi colocado pela perícia, pela acusação também, a presença de hidrocarboneto. O que é isso? Elementos de combustível presentes durante o incêndio, ou seja, gasolina ou óleo diesel. Isso foi comprovado. Então a gente está aguardando aí agora esse desfecho, o que o juiz vai decidir a partir desse abandono aí dos advogados. E Suzy daqui a pouquinho está de volta com a gente com mais informações. Valeu, Suzy. Obrigada. Até daqui a pouco, minha amiga.